Graça, paz e alegria. Na porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, Lucas, do capítulo 13 ao capítulo 15, Jesus confronta o entendimento comum da lei com a realidade dos fatos. Faz mais algumas curas, fala a respeito de conversões e faz comparações para falar a respeito da realidade das pessoas no reino de Deus. Muitas vezes nós nos apegamos a detalhes literais do que realmente está escrito, quando a mensagem é muito maior que a mera letra escrita. Pior ainda é quando nos agarramos a detalhes que não estão escritos e acreditamos que estejam, mas isso é outra história. O texto está dizendo de uma comparação que Jesus faz a respeito de coisas que realmente estão escritas, mas que vai muito mais além a interpretação da mera literalidade do que o texto está de fato dizendo. A vontade do Senhor, ela não se limita à mera letra do que está no papel escrito, e vai muito mais além da necessidade apenas de se fazer as coisas por aparência, porque está realmente acostumado a fazer, porque está executando algo que de fato está escrito. Vai além porque busca, na verdade, um coração que esteja realmente transformado para cumprir a vontade do Senhor. Nós podemos até mesmo seguir as regrinhas, e mesmo assim, só fazer por fazer porque nos acostumamos com aquelas atividades ou porque nos disseram que era certo, e mesmo que seja certo, nós não podemos fazer apenas por fazer. A conversão vai muito além disso. O coração muda primeiro e a prática vem naturalmente. Uma prática que busca realmente a vontade do Senhor com alegria e com compromisso real. Quer dizer que apenas cumprir as regrinhas ainda é muito pouco, ainda que nós estejamos fazendo o que é certo. Porque mesmo assim, isso pode nos levar para o erro. Ainda que estejamos cumprindo literalmente algo que seja dito como certo se fizer daquela forma. Porque nós não estamos com o nosso coração no que estamos fazendo. Estamos apenas repetindo mecanicamente alguma coisa, fazendo apenas porque parece certo ou para aparecer diante das pessoas. É quando o coração muda que realmente as coisas se tornam realidade na presença do Senhor, espiritualmente falando. É quando nós buscamos realmente com o coração transformado, a regra então passa a ser uma prática sem essa necessidade da cobrança por fazer, por aparecer, por apenas seguir o que está dito como certo, mas nós passamos a fazer de fato e passamos a aplicar a regra porque buscamos então viver de acordo com a vontade do Senhor, mas inspirados pelo Espírito Santo e não apenas preocupados com fazer o que é certo ou errado apenas porque está definido o que é certo ou errado, mas porque o nosso coração está transformado na presença do Senhor e nós buscamos com alegria obedecer aquilo que o Senhor nos chama a fazer. O sábado, que é a situação que Jesus está conversando ali, o sábado devia sim ser observado, mas e além do simples fato de não poder fazer nada, um coração duro, esse precisa sim de uma regra do tipo, não faça isso, não faça aquilo, faça assim, faça assado, cozido, frito. Um coração duro precisa sim de regras assim, para meramente ficar repetindo, dizendo que está fazendo o que é certo. Mas quem busca a vontade do Senhor e é inspirado pelo Espírito Santo, esse pode ir além dessa mera observação do que se diz que é certo ou errado. E era a respeito disso que Jesus estava falando naquele momento. Os religiosos que interagem com ele estavam preocupados com a literalidade do cumprimento, quando nem eles mesmos conseguiam cumprir tão literalmente assim o que eles diziam que era para se fazer. E a realidade da observação do sábado não era tão literal como eles imaginavam, diziam que precisava ser feito, mas na prática não faziam. Só com discernimento e seguindo realmente a vontade do Senhor, tendo a inspiração do Espírito Santo, é que nós podemos entender as coisas para além do mero legalismo, do mero ritualismo, para daí sim fazermos a vontade do Senhor mesmo, com um coração comprometido com essa vontade.
Jesus deixa claro que muitos que entendiam que eram participantes do reino não estavam exatamente nessa condição. Ainda careciam de uma verdadeira conversão para além do mero ritual e do que aparecia diante das pessoas, do que as pessoas podiam notar e imaginar diante das ações realizadas. E que a mensagem ela pode alcançar muitos outros e não apenas alguns que se têm no entendimento que estão mais facilmente aptos a entender e aceitar aquela mensagem. Talvez em nossos dias nós ainda passemos por algumas ideias parecidas. Achemos que só os que estão nas nossas comunidades podem experimentar a salvação e alguns até acham que quem está em outra comunidade ainda já tem problemas. Mas talvez exista isso nos nossos dias e ainda se pense que quem está fora careça muito mais de mudança do que quem realmente está dentro. Esse seria o normal, esse é o natural para se observar. Acredita-se que quem está buscando na comunidade de fé está buscando a vontade do Senhor e quem está fora está distante dessa busca. Esse seria o caminho do entendimento natural diante dessa situação. Mas pode ser, Jesus deixa claro isso, que aqueles que estão dentro da comunidade de fé ainda careçam de mudança. E pode ser também que aqueles que estão do lado de fora, nem em comunidade nenhuma, mas estão fora, esses estejam mais próximos de reconhecer que carecem de mudança para buscar a vontade do Senhor do que os que estão dentro. Porque esses que estão dentro acham que já mudaram, já estão com as coisas em ordem e estão mais distantes do reconhecimento de que de fato precisam mudar. Como era com os religiosos com quem Jesus estava conversando. Eles achavam que já estavam em ordem, que já estava tudo certo diante de Deus, e era mais difícil então para eles entenderem que ainda faltava mudar alguma coisa. Talvez seja assim nos nossos dias. Deixar a comunidade não é algo legal. Claro que o texto lá de Hebreus, ele não trata simplesmente do ir à igreja. A forma quando o texto foi escrito era diferente. Alguns até congregavam apenas escrevendo cartas. Paulo, preso, continuava tendo comunhão com os irmãos através das cartas. Ele continuava buscando essa comunhão. Então vai muito mais além do que meramente ir a um local de culto. Até porque os judeus mesmo, vamos ver isso em Atos dos Apóstolos. Se o Senhor assim nos permitir, nós veremos. O texto diz, muitas vezes, que os judeus iam ao templo, iam à sinagoga. Eles continuavam buscando nos ambientes dos judeus ainda, aqueles que eram judeus e que estavam ainda acertando essas coisas, buscando a vontade do Senhor. Então, muito mais do que meramente deixar de ir a uma igreja, ou ir a uma ou não ir a outra, ou essa coisa toda, o texto lá de Hebreus vai muito além disso. E deixar de congregar é muito mais do que isso. É reunião nas casas, a possibilidade de um contato até mesmo por uma carta, como Paulo muitas vezes fez, e essa coisa toda vai muito além do que simplesmente estar ou não estar na igreja. Mas é fato que é tido como muito mais fácil que as pessoas que estejam buscando realmente a vontade do Senhor. Se elas estiverem orientadas, estiverem com o coração naquilo, sim, isso está acontecendo. Mas aquelas que ainda acreditam que já estão com tudo em ordem, correm o risco, se não estiverem, de não conseguirem evoluir e entender que ainda falta corrigir alguma coisa. É assim que Jesus diz que aqueles que estão fora, muitas vezes estão mais próximos de entender, porque está mais fácil aceitar que carece de mudança. Nós precisamos ficar vigilantes e buscando realmente a orientação do Espírito Santo para que aquilo que seja necessário mudar em nossa vida, nós possamos mudar. Não fiquemos pensando que já estamos com tudo em ordem. Deixemos o Espírito operar e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não importa quanto tempo estamos em uma comunidade de fé, não importa quantas vezes por semana nós vamos até ela. Que nós estejamos realmente dispostos a buscar a vontade do Senhor a cada dia, e deixando Ele nos moldar naquilo que precisa ser corrigido, tal qual uma pessoa que ainda não teve esse encontro e pode mais facilmente entender que carece da mudança. Nós precisamos também entender que nós temos que nos acertar diante do Senhor quando algo precisa ser encaminhado dessa forma. A realidade da conversão, ela é comemorada para mostrar que tanto existe a possibilidade de uma mudança de uma pessoa que está no caminho errado, como para deixar claro que o Senhor se alegra com isso.
Alguns podem pensar que um pecador não tem jeito, e o Senhor, na verdade, está dizendo que festeja a conversão desse que muitos acreditam que não tem jeito. O filho pródigo, por exemplo, nos mostra que nós mesmos precisamos mudar antes de cobrar mudança nos outros. O filho que ficou mostra isso também e mostra algo mais, que não devemos definir a forma como o Senhor vai tratar qualquer pessoa que volta e que tenta buscar a sua vontade. Precisamos deixar essa questão de falar a respeito sobre quem está salvo ou não, joio e trigo, com a diretoria, com o Senhor, e nos preocuparmos com o que é realmente a nossa parte. A mudança da nossa vida, porque é a começar em mim e não simplesmente no outro, e anunciar a salvação para o mundo, para que a festa seja completa. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.